Tá gravando. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Rúbia. Eu sou estudante de Direito da UF de Volta Redonda. E junto da Patrícia, eu achei uma iniciativa muito legal de ajudar os alunos da escola pública, por mais que tenham adiado o Enem por um tempo, eu acredito que ele não será cancelado e é necessário que a gente tenha esse foco de estudar, já que a gente não está tendo aula. No caso, vocês, né? E eu fiquei com a redação porque eu não sou professora, mas eu tenho uma certa facilidade, então acredito que eu consiga ensinar para vocês. E é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Espero poder ajudar da melhor forma possível e melhorar também com o tempo a didática. Então, hoje eu vou fazer mais uma introdução mesmo sobre a redação, para a gente poder, pelo menos, saber como é que começa, né? O que o MEC quer da gente, o que o Enem quer que a gente faça, para a gente poder obter uma nota boa. Então, a gente vai começar pelas competências, que são as 5 competências que valem 200 pontos para a gente conseguir atingir o 1.000. A primeira competência está aqui, demonstrar domínio da norma da língua escrita. O que é isso? É basicamente a gente saber a ortografia, não ter uma linguagem de certa forma coloquial, né, que é aquela linguagem informal, não precisa ser nada rebuscado, até porque se a gente não souber o significado da palavra, nem vale a pena colocar. Se a gente tiver esse vocabulário melhor, ok, ótimo, mas se a gente não tiver, a gente escreve do jeito que a gente sabe, mas de uma forma um pouquinho informal. E é interessante que a gente saiba ortografia, né? Porque a acentuação, porque isso conta bastante ponto. E uma das competências que quase ninguém consegue chegar no 200. Eu, por exemplo, nunca consegui. Porque a gente fica nervoso, né? E a gente acaba errando uma coisinha ou outra. Mas é bom a gente ficar atento a isso, porque uma acentuação eu acho que não tira ponto, mas a partir do momento que você começa a errar muito, vírgula, ponto, acento, aí começa a perder ponto. Segunda competência. Aqui eu errei um negócio, mas é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a gente precisa saber do que se trata aquele tema para a gente não tangenciar, né? O que é tangenciar? É fugir do tema proposto. E acaba que a gente zera a redação aí, se a gente tangenciar o tema. Por exemplo, eu estava olhando umas redações para poder falar aqui para vocês e teve um ano, se eu não me engano, foi 2014. Eu estava no primeiro ano e eu não fiz Enem para testar, eu fiz a partir de 2015. Que que o tema da redação era, se eu não me engano, publicidade infantil. E teve muita gente que levou para aborto, que eu não entendi muito bem, mas assim, fugiu do tema. A gente precisa se policiar em relação a isso para não acontecer. E, por exemplo, o tema da redação de 2017, que foi a redação que eu entrei para a faculdade, que era sobre deficiente auditivo. Muita gente fugiu do tema, porque era especificamente sobre deficiente auditivo, muita gente colocou sobre outros tipos de deficiência. Bom, vamos lá. E ampliar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que é isso? A gente a tal da interdisciplinariedade, né? A gente usar outras áreas do conhecimento para falar do tema que a gente que foi proposto para gente. Por exemplo, falar de biologia, falar
matemática, de qualquer conhecimento que esteja junto com o tema. Então, é importante que a gente saiba um pouco sobre o assunto, não necessariamente que a gente seja expert, porque redação é estratégia, mas é bom que a gente saiba pelo menos alguma coisa de outras áreas de conhecimento, porque conta muito ponto. Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo e argumentativo. Bom, competência 3, gente. Solucionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumento em defesa de um ponto de vista. Esse 3, eu acredito que seja mesmo a questão da coerência, da coesão, que a gente precisa organizar, interpretar as informações de uma forma coesa, né? Coerente. A gente precisa organizar as nossas ideias, as nossas opiniões e os nossos argumentos para a gente não poder deixar o texto desorganizado, que é a estrutura que a gente vai ser o próximo slide. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Ou seja, é bom que a gente saiba a estrutura, porque, como já dito, é um texto dissertativo argumentativo, é uma redação e não pode ser escrita de qualquer forma, a gente precisa compreender como ela deve ser escrita para que a gente consiga desenvolver esse texto. E elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Na minha opinião, é a competência mais difícil. Embora a número 1 seja mais difícil de tirar 200, na minha opinião, que eu nunca consegui tirar, de intervenção eu consegui tirar no ano de 2017, do ano passado eu não consegui. Mas eu acho mais difícil, porque é muito complicado a gente apontar o que precisa ser feito para aquela melhoria, porque o Enem vai sempre te dar uma problemática. O tema da redação vai ser sempre um problema que deve ser resolvido e no final de tudo você precisa desenvolver argumentos sólidos, é uma proposta sólida para que esse problema seja, de que forma esse problema vai ser resolvido. E dentro disso nós temos como deve ser feito, que eu não vou falar agora, que é como, quem, de que forma, que é tudo dentro da conclusão. Bom, gente, não sei se deu para entender muito bem. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou falando, dando uma aula, mas vamos lá. Bom, gente, a estrutura. Nós temos 3 tópicos para a gente fazer uma redação com estrutura de Enem. Só que dentro desses 3 tópicos que a gente não sabe, muita gente não sabe, é que existem subtópicos que devem ser feitos corretamente. Então vamos lá, gente, a introdução. No terceiro ano, eu, Rúbia, não tinha muita ideia desses subtópicos, porque eu sabia que existia uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, só que eu não sabia que dentro dessa introdução a gente precisava desenvolver tema, problema e tese. Então é muito importante que a gente saiba, dividir esse tema, esse problema e essa tese para que eles consigam perceber que a gente está elaborando corretamente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar minha redação para que vocês vejam melhor uma das minhas redações, né? Tema, problema e tese. Só um minutinho. Vou botar aqui. Nossa. Oh, meu Deus, cadê ela? Então, gente, essa é a minha redação do ano de 2019, que eu fiz para... Olha só, é importante que a pessoa que vai, o corretor, né, no caso, meu Deus, não quer abrir. Então, é importante que o corretor,
que ele entenda qual é o tema logo no início, sabe? Que ele entenda do que a gente está falando, por mais que ele já saiba, ele quer saber se você sabe desenvolver isso e se ele vai conseguir, por exemplo, uma pessoa que não saiba o tema, ela entender através do seu texto. Isso é muito importante. Então, olha só, eu comecei por uma alusão histórica. Eu sempre começo, vou dar uma dica para vocês. Minhas redações sempre começam assim. Existem dicas e estratégias de redações que são sempre começadas da mesma maneira. Olha, eu gosto dessa forma, mas às vezes é perigoso, porque se torna clichê e daí você não tira uma nota muito boa. Mas então, olha só, eu comecei por alusão histórica. Eu vou até explicar isso para vocês também em outra aula sobre tipos de introdução. Eu coloquei, olha só, em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig se mudou para o Brasil. Ponto. É muito importante isso também. Pelo menos 3 pontos em cada parágrafo. Sem fazer, não pode fazer aquele texto corridão e só fazer o ponto no final. É muito importante isso. Olha só, em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil. Comecei. Impressionado com a capacidade do povo, publicou um livro cujo título é até hoje mencionado. 2 pontos. Brasil, país do futuro. Olha só agora. Entretanto, quando se vê a dificuldade para a democratização do acesso ao cinema no Brasil, nota-se que essa profecia não saiu do papel. Apresentei o problema. Está lá pedindo. Nesse sentido, é necessário entender suas verdadeiras causas para solucionar essa problemática. Apresentei minha tese, que são as duas, o que eu vou apresentar embaixo sobre quais são os problemas. Se você quiser colocar já em cima os problemas que você vai desenvolver nos seus argumentos, é até mais legal, mas eu prefiro dessa forma, que eu também pretendo explicar. Se você quisesse, por exemplo, apontar 2 problemas dessa dificuldade para a democratização do cinema. Por exemplo, a falta de acesso da área rural, que, por exemplo, Paraíba do Sul não tem acesso, não tem cinema. Então a gente precisa sair daqui, se deslocar para Três Rios, por mais que seja perto. Existem pessoas que não têm condições de pagar um ônibus, porque existem, a gente acha que pode ser que não tenha, mas existe sim. Pessoal, por exemplo, de áreas mais rurais mesmo, até de dentro de Paraíba, tem uma dificuldade maior para sair desse lugar e chegar até Três Rios. Então, esse é um problema. Então, você pode apontar esse problema já na sua introdução e depois desenvolver embaixo. E um outro problema. Então, assim, essa é a introdução. Vamos lá. Então, eu fiz o meu tema, fiz o meu problema e fiz a minha tese dentro da introdução. Daí eu vou pular para o desenvolvimento, que é argumento 1 e argumento 2. Existem professores de redação que falam que é até 3 argumentos, mas eu prefiro 2, porque senão pode ser que fique muito grande, a minha letra já não é muito pequena, eu tenho medo de não caber e dar ruim. E daí você vai apresentar, no mínimo, 2 argumentos. Eu acho que não tem necessidade de mais, mas se vocês acharem que deve, vai fundo. Bom, argumento 1. Se você colocou na sua introdução que um dos problemas. Ai, meu Deus, botei no lugar errado. Que um dos problemas é a falta de acessibilidade da área rural. Se você colocou lá em cima da introdução primeiro, você vai colocar no primeiro argumento falando sobre isso, descrevendo sobre isso. Por que é difícil a acessibilidade da zona rural para assistir um cinema? Você vai começar a desenvolver. Eu coloquei que era necessário a gente entender as verdadeiras causas para solucionar essa problemática. Você também pode colocar em qualquer redação isso, que é necessário entender as verdadeiras causas. Mas aí embaixo você vai ter que destrinchar quais são as verdadeiras causas daquele problema para depois solucionar.
Eu coloquei que, primeiramente, é válido parafrasear o artigo 5º da Constituição Federal, que versa sobre todos serem iguais perante a lei, bem como ao longo de seus 72 incisos. Bom, eu tinha propriedade para falar sobre a Constituição Federal, porque eu já fazia faculdade, então eu achei interessante dar essa ênfase no meu texto, aprimorando ele, mas quando eu entrei, antes de eu entrar para a faculdade, eu não tinha muita noção sobre a Constituição Federal, sobre o número de incisos, então eu fiquei mais na minha. Aqui, como eu sabia, eu coloquei. Se você não sabe, não coloca, porque geralmente eles têm conhecimento sobre aquilo e daí eles tiram ponto na coesão e na coerência. Então eu coloquei isso, que é direito de todo mundo, o acesso à cultura, que foi o que eu falei. Daí eu coloquei, todavia, que é conectivo, que eu pretendo fazer uma aula só de conectivo, o difícil acesso da população rural, coloquei, aos cinemas, contrapõe essa afirmação, porque é direito da população isso, só que se parte da população não tem esse acesso, peraí. Então, por quê? Por que que tá na Constituição Federal que a gente pode e por que que algumas pessoas não têm acesso? Que acontece muito com diversas coisas no Brasil, né? Só que daí a gente está falando de um tema específico. Aí eu continuei, que me aprimorei, falei que muitas cidades do interior ainda sofrem com essa escassez e coloquei, olha só, a escassez das telonas. Coloquei uma coisa super informal, então botei entre aspas, porque é uma palavra que não se coloca num texto assim de redação. Então, botei entre aspas para eles perceberem que eu estava sendo de fato informal, que era essa mesma minha intenção. Fazendo com que. Mas, gente, falo, desculpa, porque eu posso estar saindo da linha de raciocínio. Não vai achar que, tipo assim, vou botar várias palavras informais, botar aspas, 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 que vai dar certo. Não, isso aí a gente precisa se policiar, como eu disse, para não deixar o texto muito informal. Aí eu coloquei sobre qual o problema que eu achava, e no segundo argumento eu falei sobre o avanço da pirataria digital. Sobre ser mais fácil agora a gente ver filmes na internet e deixar de assistir o cinema. Então, assim, é muito mais fácil hoje você assistir um filme na internet do que você ir ao cinema. Se você não tem acesso, por que eu vou sair de casa, né? Porque, assim, por exemplo, Netflix, Globoplay, a Amazon são plataformas pagas, então nem todo mundo tem condições para isso. Mas esses piratas, muita gente vê por ser mais acessível, né? Então, e pelo cinema ser mais caro. Então eu coloquei que nesse sentido, nota-se que caso os cinemas fossem mais baratos, a democratização seria mais fácil. E a pirataria, consequentemente, diminuiria, né? Porque além da pessoa precisar pagar uma passagem para ir ao cinema, por mais que ela more na zona rural ou não, ainda tem a questão do cinema ser caro. Aqui lá em Três Rios nem é, mas cidade grande assim, geralmente o cinema é mais de R$ 30. Então, assim, é um dinheiro bom. Você não vai ao cinema sozinho, geralmente. Quando você vai ao cinema, você vai com alguém. Se for uma mãe com seus filhos. Ela tem 3 filhos, ela não vai gastar menos de R$ 100 em cinema. E tem gente que não pode, né? Enfim, aí eu falei sobre isso, a minha segunda problemática, que foi o meu segundo argumento. Que eu acredito que seja o tópico mais fácil da redação. E a conclusão, gente? Então, que eu falei que eu acho mais difícil. A gente precisa retomar o nosso tema, o nosso problema, que no caso é a retomada da tese também. Proposta de intervenção e, na verdade, reafirmação da tese.
Vamos lá. O que eu coloquei? Coloquei, dessa forma, é correto afirmar que a profecia diz aí que está somente no papel. Ou seja, eu retomei o que eu falei lá em cima do problema, falando que Stefan Zweig publicou um livro sobre o Brasil ser um país do futuro, mas como que ele vai ser um país do futuro com esse tanto de problema que acontece? Não tem porquê, né? Então eu botei que esse título não saiu do papel. E de fato não saiu mesmo. Então eu coloquei que é correto, depois de tudo que eu falei, eu disse que é correto afirmar que a profecia diz que está somente no papel. E daí eu destrinchei, disse nessa perspectiva para que isso mude. Aí, ó, errei esqueci, comi uma palavra, ó, para que isso mude é que o governo. A minha intenção era colocar, é necessário que o governo, em consonância com as prefeituras, tome as iniciativas de criar novos cinemas, tendo como principal foco, ó, errei de novo, as áreas rurais. Então, aí que entra a famosa quem, como, por quê, que eu não vou saber explicar direito agora, porque preciso estudar novamente, e eu acredito que esse tema tem que ser bastante explicado para vocês conseguirem fazer uma redação, uma conclusão bem legal. E daí eu começaria a introdução, e a minha intenção agora é começar a introdução, tipo assim, de forma destrinchada mesmo. Agora eu só dei uma pincelada, né, de como é que faz. E seria interessante que vocês fizessem uma redação para eu poder ver se deu, pelo menos para entender mais ou menos o que eu quis dizer. E se não deu, vocês me mandem mensagem e pode me perguntar, pode ser que eu não responda na hora porque eu estou fazendo uns projetos da faculdade, por mais que eu não esteja tendo aula, mas eu vou responder no mesmo dia, pode ter certeza. Que eu gostaria muito de saber se deu para entender pelo menos um pouquinho de como que começa e, e sobre o desenvolvimento, sobre a conclusão, se deu para pegar um pouco. Eu acredito que agora já dê para dar uma começada legal, né? Da redação. E por mais que muita gente ache que o mais difícil é começar, eu não acho não, porque você pode começar de uma forma simples, sabe? De uma forma mais do jeito que você acha que deve, e depois saber as estratégias da redação. E importante, gente, hoje em dia tudo é muito clichê, né? Qualquer coisa que a gente coloque na redação pode se tornar clichê, porque muita gente, apesar de muita gente não saber fazer, muita gente sabe fazer e coloca a mesma coisa. Então, aquilo que você sabe começa a se tornar clichê. Eu estudei com uma professora chamada Renata, e ela falou uma coisa que me ajudou muito, que foi tomar cuidado com certas palavras que se tornaram, tipo, banais, assim. Por exemplo, nos dias atuais, é, nos tempos remotos, para a gente tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, se a gente coloca antigamente quando? Entendeu? Eles querem saber. Então, isso não é muito bom, porque é muito subjetivo. A gente evitar demais colocar a palavra subjetiva antigamente, nos dias atuais, ou no passado remoto. Eu não sei muito bem quais são muitas palavras subjetivas, não, porque eu não tenho muito costume de colocar exatamente por isso, mas tomar cuidado com o que a gente for escrever. Porque, olha só, por exemplo, na minha redação eu coloquei
que em meados do século passado. Eu não sei quando foi, mas olha só, em meados do século passado. Então, tá bem explicado. Bom, na minha opinião, tá bem explicado que foi em meados do século passado. Se eu coloco, antigamente, o escritor austríaco Stefan Zweig, e aí? Antigamente quando? Pelo menos eu botei que em meados do século passado. Entendeu? Eu acho muito pertinente falar sobre isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado. É, eu queria pedir para vocês agora, se vocês conseguirem fazer uma redação para poder me mandar, eu gostaria muito, porque eu queria saber o que mais vocês têm dificuldade para eu poder tentar conversar, porque eu acredito que redação é treino. Se a gente não fizer, por mais que a gente esteja enrolado, é, achando que não sabe fazer, porque já é difícil, porque eu acredito que redação a gente precisa muito estar junto um com o outro para poder ver quais são os erros. Então, eu acredito que a gente precisa estar, tipo, o máximo que a gente pode, estar presente pelo menos por vídeo, para a gente conseguir obter um resultado legal. Porque, como eu disse, eu não sou professora, mas eu estou tentando fazer o máximo que eu posso para poder ajudar vocês. Aí eu gostaria que vocês fizessem uma redação para poder para eu poder ver como é que tá a situação. Sem vergonha, gente. Mesmo se vocês não souberem fazer nada, mesmo que vocês não tenham entendido nada que eu falei aqui, porque às vezes nem eu, se eu ver o vídeo, pode ser que nem eu entendo o que eu falei. Eu tô um pouco nervosa para explicar, mas eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback dessa aula, que vocês me falassem as dificuldades de vocês, para eu poder ver o que, é que eu posso fazer. E eu vou colocar um tema da redação no, no grupo, né? Vou colocar um tema que já foi tema da redação do Enem. Eu gostaria muito que vocês fizessem. Desculpa. Que vocês fizessem e me mandassem. É, eu acho que é isso que eu queria falar hoje na aula. Não é muita coisa, porque eu acredito que se eu começar a falar muito sobre muita coisa, vocês não vão entender. E eu espero que tenha sido válido. E espero muito que vocês me deem o feedback para eu poder saber se eu tô fazendo certo, o que que eu preciso mudar, se a minha dicção tá boa, se a minha oratória tá boa. E, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham um bom dia. Obrigada.